Estamos na Central Térmica da Vitória para mais um episódio da Casa da Luz. Perguntam-se bem, nós no episódio anterior estivemos novamente aqui e hoje estamos cá para falar do ponto de vista da produção. O episódio será com a direção dos serviços de produção, será com o engenheiro Carlos Melim e vamos compreender o que é isto da energia térmica. Vamos estar à conversa na Central 3, esta nave que aqui está atrás de mim. Vamos à sala de comando, já temos o nosso convidado à espera para uma entrevista que será muito interessante. Vamos desmistificar muitas coisas, vamos falar sobre o fuel oil, vamos falar sobre o gás natural e sobre a transição. É uma questão de ficar connosco neste episódio 5 da Casa da Luz. Já nos encontramos na sala de comando aqui da CTV3 e, como vos disse muito bem, hoje o nosso convidado é da Direção de Serviços de Produção, o engenheiro Carlos Melim. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença neste 5º episódio. Estamos no início da cadeia de produção, um órgão muito importante e nevrálgico do sistema eletroprodutor da região autónoma da Madeira. Sim, muito obrigado pelo convite e por nos dar a hipótese de nós passarmos esta mensagem que muitas vezes não é compreendida pela população, da importância de uma central deste teor. Portanto, a Central Térmica da Vitória, que no fundo tem duas naves, e nós vamos ter a oportunidade de falar sobre elas. Está aqui, a central é de 1980, foi a primeira central térmica da Eletricidade da Madeira, neste sítio, e no fundo foi colocada aqui já numa ideia de 79 do aumento dos consumos. Começava a aumentar os consumos da rede e só havia, os mais antigos com certeza recordam-se, que era a Casa da Luz, agora sim, na sede que vocês já tiveram a oportunidade de visitar. Foi instalada esta central, portanto, nos anos 50 foram instaladas as primeiras centrais hidroelétricas e então nos anos 80, 79, como foi colocado aqui, a Central Térmica da Vitória. A Central Térmica da Vitória, neste momento, tem duas naves operacionais. Tem uma nave que é dos anos 90, que é a CTV2, que tem 9 grupos ainda a fuel óleo, e depois temos esta CTV3, que assim se chama, que começou a fuel, mas também já estava previsto, e assim foi feito, evoluiu para gás natural. Portanto, e esta central, no fundo, nós somos o garante, nós somos, e disse muito bem, Carlos disse muito bem, uma importância nevrálgica para a rede. Nós produzimos 55% da energia que a rede precisa. Como todas devem saber, vocês já falaram sobre isso, o consumo, a produção tem que acompanhar o consumo e isso tem que ser de forma instantânea. Portanto, não há, cada vez já existe algum armazenamento, mas no fundo não nas dimensões que a rede precisa. Portanto, temos que produzir sempre em tempo real aquilo que a rede precisa. Eu até digo, basta alguém acender a luz de casa e algum equipamento da produção compensa esse sistema. Da mesma maneira como quando reduz o consumo. Isto é perfeitamente automático. Agora, a Central Térmica da Vitória é uma instalação que é o que nós dizemos uma instalação atendida, trabalha 24 horas por dia, os 365 dias por ano, é o que nós chamamos de 24/7. E a Direção de Serviços de Produção, nós somos 160 elementos. 160 elementos, dos quais 70% estão nas térmicas. Depois temos as componentes das hidroelétricas e também já temos as componentes, e cada vez mais, da fotovoltaica, e da eólica, e também já temos serviço de sistema. Mas esta central é essencial para a estabilidade da rede. E, no fundo, eu estava a comentar com o colega Carlos, que, no fundo, você reparar, hoje é um dia, esta é uma imagem em tempo real, em que, neste momento, a ilha, nós estamos a térmica, novamente não é só a Central Térmica da Vitória, estamos a gastar de térmica 82% do que a rede está a consumir. Há dias melhores, há dias piores, mas é essa a importância que nós temos. Portanto, se esta central não existisse, hoje, à hora que estamos a falar com vocês, neste instante, nós não tínhamos renovável para cobrir as necessidades da rede. Ou seja,
só às vezes damos-nos de conta que há algum problema na rede quando nos falta mesmo a energia, ou seja, acabamos por ter a energia como um bem adquirido e nós só pensamos que poderá existir algum problema ou começamos a pensar ou a questionar sobre a rede quando esse problema não existe. Graças à energia produzida aqui na central da Vitória, acaba por garantir esta energia térmica uma consistência firme, que é isso que é preciso nas nossas redes diárias. O que nós dizemos, portanto, a Eletricidade da Madeira, e penso que você também já tiveram a oportunidade de falar disso, nós somos o único comercializador de energia na região autónoma da Madeira. Porquê? Porque somos uma rede isolada. Nós somos uma rede isolada e, voltando àquilo que eu estava antes a dizer, a produção tem que acompanhar em tempo real o consumo. Se falhar algo na produção, no fundo, nós não temos condições de assegurar o fornecimento. E então, tem que existir sempre a chamada capacidade firme. E nós temos aqui, e é essa a estratégia da Eletricidade da Madeira, obviamente a aposta nas renováveis é uma aposta fulcral, portanto, e estamos perfeitamente alinhados, e a produção também, mais do que todos, mas sempre com a ideia que há de haver dias, e esses dias ocorrem, em que não temos recurso renovável. E aquilo que nós temos capacidade firme, e é esse o termo que se diz sobre isso, é aquilo, portanto, se nós tivermos uma central térmica, se tivermos combustível, não há razão, portanto, conseguimos garantir em permanência o funcionamento ou a produção de energia. O mesmo sucede com a energia hidroelétrica. Uma central hidroelétrica, desde que haja água, normalmente isso é gerível, também consideramos que é uma capacidade firme. Quando se entra nas renováveis, o vento é firme, mas tem uma variabilidade. Normalmente, quando há vento e conseguimos uma produção eólica, e a produção eólica na Madeira é muito relevante para a realidade regional, é mais ou menos constante. Portanto, pode haver ou não haver, mas normalmente acontecem situações que cai imenso a produção eólica, mas é mais estável. A fotovoltaica é pior. A fotovoltaica é pior porque basta uma nuvem e a produção baixa imenso. E é esta gestão, digamos quase como uma orquestra, que nós na Eletricidade da Madeira fazemos e que a Direção de Serviços de Produção, no fundo, garante. Ora, nós somos a térmica e a hídrica é o garante da estabilidade da rede. Sim, enquanto um garante, um acaba por transmitir maior estabilidade, o outro acaba por transpor aqui uma flutuação, que é normal. Exatamente. Podemos, e temos a situação que, no futuro, a ideia que nós temos, e é uma aposta do Conselho de Administração, é uma aposta do Governo Regional, que queremos chegar a 55% de produção de renovável em 2030. Mas esses 55% é uma média do ano. Há de haver dias, como estavas a dizer hoje, sim, exatamente, temos 82%. Só temos 20 e tal por cento de renovável. Há de haver dias desses. E nós temos que estar preparados. E a térmica é, no fundo, o seguro da estabilidade da rede. Quem nos dará a nós, e cada vez que se consegue parar um grupo térmico, poupando fuel ou gás natural, é um bem para a região. É o que se poupa. Agora, a potência instalada tem que existir, os grupos têm que existir, têm que ser eficientes e têm que ser modernos. E, no fundo, nós estamos agora num paradigma de evolução da rede em que cada vez vamos ter mais renováveis, mas também temos que ter, devido à questão de sermos uma rede isolada, nós não temos a quem pedir. Nós não somos uma rede europeia, e aliás, todos acompanharam o problema do apagão em Portugal continental. Porquê? Porque nós estávamos um bocadinho encostados à Espanha. E então estamos encostados à Espanha, a Espanha por sua vez estava encostada à França, caiu tudo. É tudo em cadeia, acaba por um falha, todos falham. Exatamente. Aqui na região não há oportunidade de falhar, porque, como disse muito bem, é um sistema isolado, mas devido à modernização, como falava muito bem, de todos os sistemas, também com uma maior existência de habitações também na própria região e não só, acredito também que estes recursos existentes e estas naves que existem aqui na Central da Vitória
também já estarão próximas, e deverá dar-me essa resposta muito melhor do que eu estou aqui a supor, do seu fim. Necessita provavelmente de uma renovação. Não sei se... No fundo, como eu lhe dizia, pois vamos ter a oportunidade de citar, a Central Térmica da Vitória tem 3 naves, a tal nave inicial de 1980, que já foi descomissionada há alguns anos. CTV2, nos anos 90, está em fim de vida. E a situação do gás, portanto, a CTV3 onde nós estamos é a gás natural. O gás natural não é renovável, não é, mas nós dizemos que é um combustível de transição. No fundo, a CTV2 a fuel vai chegar ao seu fim de vida, portanto, já não existe, no fundo, já existem soluções alternativas. A CTV3 é um exemplo, está aqui desde 2011, a gás natural. Nós conseguimos, mas a ideia é renovarmos, portanto, vamos equipar novamente a CTV1 com máquinas térmicas novas, a gás natural, de maneira a se poder descomissionar e desclassificar a CTV2 e terminar a produção com base em fogo. O gás natural, que acaba por ser mais eficiente, acaba por ser até a nível de custos e a nível de emissões muito mais eficaz do que uma central, neste caso a nave 2, como dizia, e muito bem. Mas falando em outras substâncias que podem ser utilizadas, falava dos gases de transição. Há a possibilidade, e já vim como uma ideia de futuro, e a própria empresa de eletricidade, como investir noutro tipo de gases, como o amónio, hidrogênio verde, não sei se... É importante o que o Carlos está a dizer, porque é um tema que pouco se fala. Obviamente, há processos e há descarbonização, e que no fundo, quando se fala da descarbonização, está a falar de carbono, e no fundo, quando se fala de hidrocarbonetos, é hidrogênio e carbono. Portanto, basicamente é isso que é um hidrocarboneto. Obviamente as grandes, fala-se cada vez mais, e toda a gente aposta muito nos veículos elétricos, mas se você reparar, não existem ainda aviões elétricos. Sim. Também não existem, no fundo, caminhões elétricos. E há aqui, principalmente a questão dos navios, porque no fundo os nossos motores térmicos são motores de navio. Não é mais do que isso. São motores de navio que produzem energia. Já começa os principais fabricantes de motores, obviamente, os motores térmicos, os grandes fabricantes, não estão a dormir. Portanto, já existe uma maneira de se produzir os chamados combustíveis sintéticos. E existem até 2 combustíveis sintéticos, e no fundo até para quem nos ouve, vão ter a oportunidade de verificar isso. Fala-se muito, por exemplo, da Fórmula 1. Exatamente. A Fórmula 1. Minha questão era direcionada para aí também. A Fórmula 1, mas depois há 2 tipos de combustível sintético. Há o combustível sintético que não tem carbono, Sim. que é o que fala muito bem, o hidrogênio, ou a própria amónia, que no fundo já existem navios, a amónia não produz CO2, que é muito bom, nem o hidrogênio. Mas depois existem os combustíveis sintéticos que a Fórmula 1 quer fazer. O que é que se faz? Como eu estava a lhe dizer, um combustível, um hidrocarboneto é hidrogênio e carbono, com pulsões diferentes. Se nós conseguirmos produzir hidrogênio, e o hidrogênio é com a hidrólise da água, se calhar para quem sabe, as 2 pilhazinhas, e consegue separar a água nas moléculas de hidrogênio e de oxigênio, libertando o oxigênio. E o carbono, o CO2. E agora como é que é o CO2? O CO2 está na atmosfera. E o que a Fórmula 1 quer fazer é absorver o CO2 da atmosfera e, com o hidrogênio da hidrólise da água, construir, ou no fundo fabricar um combustível, no fundo acaba por ser de hidrocarbonetos na mesma. Mas também é uma questão de transição, porque ao produzir é um hidrocarboneto, é um combustível sintético, mas de hidrocarboneto. Quando queimar, no fundo vai libertar o CO2. Mas o CO2 já foi produzido, portanto nós absorvemos o CO2 da atmosfera e devolvemos depois da combustão. É isso que a Fórmula 1 vai fazer. Portanto, é um chamado, o balanço é neutro. Sim. Nós absorvemos, que é bom, absorvemos o CO2 da atmosfera, produzimos um combustível sintético. Isso é o que no fundo vai acontecer. Agora, a amónia e o hidrogênio é um passo mais além. Não tem mesmo componente, já não é um hidrocarboneto.
E, no fundo, o gás natural, como dizia bem, não tem nada a ver com o fuel. Fuel tem portanto, liberta muito mais CO2, liberta partículas, é extremamente poluente, e vocês tiveram a oportunidade daqui do podcast com a colega Beatriz, da Direção de Serviços de Sustentabilidade sobre sistemas. Portanto, o futuro há de ser nestes combustíveis sintéticos, e se calhar numa fase, pode ser uma fase quase de transição, o tal combustível sintético que ainda produz CO2 com o balanço neutro, mas no futuro o hidrogênio e a amónia, que é o que se prevê até para os grandes consumidores dos navios e dos aviões. E será até possível aproveitar as instalações que existem neste momento e nutri-las desses gases sintéticos, como por exemplo do fuel óleo para o gás natural? Há a possibilidade dos que são quimicamente semelhantes fazer essa transição e tornar o sistema cada vez mais verde, mas acima de tudo eficaz? Eu vou-vos dizer, por exemplo, a CTV3, os nossos motores é o que nós chamamos os dual fuel, porque eles no fundo permitem e funcionam a gasóleo, ou diesel, ou a gás natural. Com o hidrogênio ou com a amónia será necessária uma intervenção. Portanto, mas é possível fazê-lo. Com o combustível sintético, não é necessário fazer isso. Portanto, se tivermos o tal, chama-se mesmo e-fuel ou e-gasóleo, que já existe, ou e-gasolina, isso existe, não é preciso fazer nenhuma alteração à instalação. Por isso é que eu digo, mas é sempre possível fazer essa evolução, essa alteração de tecnologia, não perdendo o investimento que se fez. Não perdendo o investimento e, acima de tudo, garantindo sempre a distribuição energética da melhor forma para os nossos consumidores. Exatamente. E estamos a chegar também ao término deste episódio. É verdade que muito mais tínhamos para falar sobre a produção, e vamos ter a oportunidade também nos próximos episódios de falar do mix energético que existe na nossa região e que é produzido pela empresa de eletricidade da Madeira, e também tivemos a oportunidade, e você também que esteve aí desse lado, de ver tudo o que estivemos aqui a falar e também a demonstrar para si. Mas, senhores, já estamos no final, e a última pergunta, que é, antes de apagarmos a luz deste episódio, o que é que pode nos dizer também para os consumidores, quando também para os tranquilizar, porque falávamos há pouco que a Central 2 está em fim de vida. Às vezes levamos isto de forma muito literal. O que é que nos pode dizer também nessa ótica, e também numa ótica de a energia térmica é estável, é segura e é necessária? A Central Térmica da Vitória 2 está em fim de vida, e no fundo temos que olhar para isso até quase como uma oportunidade. Portanto, está em fim de vida, cumpriu o seu papel, alimentou a rede, ou produziu para a rede durante todos estes anos, está em fim de vida, e ainda bem que o está. Temos a oportunidade então de evoluir com máquinas novas a gás natural. E que, se calhar, como o colega o Carlos estava a dizer, e muito bem, pode-se evoluir no futuro para uma amónia, que é o que já existe, e já existem, para o próprio fabricante dos motores que temos aqui na CTV3 já domina essa tecnologia, ou outros gases no futuro. Agora, a imagem que eu queria passar é as pessoas terem noção que nós, na Direção de Serviços de Produção, nós somos, como eu vou dizer, 160 profissionais, estamos aqui, ninguém é mais escrutinado do que nós. Nós temos toda a parte ambiental, se calhar temos os sistemas de controle de emissões e as métricas que temos para cumprir são super rigorosas, estamos confortáveis com isso. Nós vamos continuar aqui, sempre com esta noção que quando as pessoas quando têm eletricidade em casa, e se calhar eu espero que este podcast também sirva para esse objetivo, passar a mensagem, a informação. Não estamos aqui para prejudicar o ambiente, não estamos aqui para prejudicar a realidade regional, não, estamos aqui para contribuir, sempre o fizemos, e a Direção de Serviços de Produção continuará a fazê-lo no futuro breve. Engenheiro Carlos Moinho, muito obrigado por este nosso quinto episódio do podcast. Fica aqui também o convite para ficar connosco, como ouvi muito bem, produzir com o impacto ambiental mais reduzido possível, para que tenhamos a energia que estamos habituados todos os dias. Fica desde já convidado no dia de hoje também a assistir ao suplemento que sairá no matutino, como sabem muito bem, a assistir nas redes sociais, no nosso Spotify e também no YouTube. Fique connosco.